Veja quem são os 20 maiores ídolos da história do Flamengo aqui no canal Mestre Rankings. Inscreva-se para não perder nenhuma atualização. E essa lista foi baseada na revista Goal, ou então, foi bem difícil escolher esses 20 nomes, então pode ser que falte algum aí que você goste, beleza? Então vamos lá. E na 20ª colocação fica Pirillo, que teve aí a sua época de atuação entre 1941 a 1947. Ele chegou ao Flamengo com a árdua missão de substituir o ídolo Lenídas da Silva. Apesar da desconfiança, logo mostrou seu valor e se tornou uma das referências de ataque do clube carioca. Até hoje é o maior artilheiro de uma edição do campeonato estadual, tendo marcado 39 gols em 1941. Realmente foi uma lenda e ele ocupa aí a 20ª colocação. E na 19ª colocação fica Sávio, com épocas de atuação entre 1992 a 1997 e 2006. O Anjo Loiro, como era apelidado da Gávea, jamais escondeu sua identificação com o Flamengo. Vestido de rubro-negro, integrou o elenco que conquistou aí o Brasileirão de 92 e o Carioca de 96. Realmente, mais uma lenda para nossa lista. E na 18ª colocação, de acordo com a revista Goal, fica Romário, com atuações de 1995 a 97 e de 1998 a 99. Eleito o melhor jogador do mundo após a conquista da Copa do Mundo de 94, aquela que aconteceu lá nos Estados Unidos, pela seleção brasileira, Romário trocou o Barcelona pelo Flamengo. Apesar da badalação, o baixinho conquistou seu primeiro título só em 96. Ao longo dos anos, defendendo o rubro-negro, Romário marcou aí 204 gols. Há quem diga que ele subiria bastante nessa lista que estamos fazendo aqui, né? Mas isso é assunto para outro momento. E se você discorda da posição dele, é só comentar aí nos comentários. E na 17ª colocação fica aí Rondinelli, com as suas atuações entre 1971 a 1981, ou seja, um intervalo aí de 10 anos. Conhecido pelos torcedores como o Deus da Raça, foi o herói do título estadual de 1978, quando marcou um inesquecível gol de cabeça contra o Vasco. Bom, realmente eu colocaria o Romário aqui na frente dele, né? Mas vamos seguir aqui a lista feita pela Goal. E se você não concordar, como eu já falei, comenta aí embaixo, beleza? E na 16ª colocação fica o jogador Evaristo de Macedo, com atuações bem antigas, né? Entre 1953 a 1957 e 65 a 67. Ídolo tanto no Barcelona quanto no Real Madrid, Evaristo de Macedo é apontado como um dos grandes jogadores de sua geração, geralmente ali alternando entre a época Pelé e até um pouco antes, né? No Flamengo ele conquistou os estaduais de 53, 54, 55 e 65. Também comandou o clube em 3 oportunidades como técnico da equipe principal. Muitos talvez não conheçam, né, porque afinal é um jogador lá do passado, mas quem sabe não tem algum aí que conheça aqui no canal. E se você não conhece, está conhecendo agora, porque a gente mostra aqui a história dessas grandes lendas e jogadores aí do passado que foram importantes para as gerações atuais do futebol. E na 15ª colocação fica Nunes, com atuações entre 1980 e 1984. Após rodar por diversos clubes, Nunes, o João Danado, virou o artilheiro das decisões, como era conhecido naquela época, com a camisa do Flamengo, onde foi um dos heróis do Mundial Interclubes em 1981, só para você ter noção aí da importância desse jogador, e conquistou muitos outros títulos aí também. Obviamente a gente não vai listar todos porque a lista aqui é grande e aí o vídeo ficaria longo demais. Mas se você conhece bem a história de Nunes, você pode acrescentar informações aí nos comentários e a gente agradece aqui do canal Mestre Rankings, beleza? Vamos seguir aqui a lista. E na 14ª colocação fica Bruno Henrique, um dos jogadores mais atuais aqui dessa lista, com atuações de 2019 até agora atualmente. Obviamente ele está parado aí, né, por causa de lesão, mas está fazendo o máximo para se recuperar e voltar a atuar aí pelo rubro-negro. Dono de uma velocidade e impulsão que faz todo rubro-negro dar um sorriso.
Bruno Henrique colocou seu lugar na história como um dos maiores artilheiros do Flamengo no século XXI, sendo peça importantíssima em títulos como os da Libertadores de 2019 e Brasileirões de 2019 e 20, dentre várias outras taças aí conquistadas, né? E vamos torcer para que esse jogador possa voltar. Não sou flamenguista, mas a gente tem que torcer para ver um futebol bonito e saudável. E na 13ª colocação, de acordo com a revista Goal, fica Everton Ribeiro, com atuações de 2017 até agora atualmente. Inclusive, ele fez parte aí do elenco da Copa do Mundo da Seleção Brasileira agora em 2022 na Copa do Catar. Meia de grande habilidade, Everton Ribeiro marcou golaços e conquistou títulos importantes representando uma das gerações mais marcantes da história rubro-negra. Realmente um dos jogadores mais importantes aí da história do Flamengo, principalmente nessa era atual. Ele tem muitos títulos e, para não ficar longo demais, a gente não vai citar aí muitos deles aqui. Então vamos seguir aqui a lista. E na 12ª colocação fica Dida, que atuou entre 1954 a 63. Esse jogador chamado Dida foi o maior ídolo de Zico, ou seja, Zico se inspirou nesse jogador. O Galinho de Quintino jamais escondeu a admiração pelo atacante e por isso fez de tudo para atuar no Flamengo, ou seja, Zico fez de tudo para atuar no Flamengo por causa da sua inspiração em Dida, que era um jogador anterior a ele. Mesmo Franzino tornou-se o maior artilheiro do clube até a era de Zico. Ele marcou aí 257 gols em 364 jogos, entre 54 e 63, como a gente já citou. Realmente foi uma grande lenda esse jogador Dida aí que passou pela história do Flamengo. E na 11ª colocação fica aí Adriano, o Adriano Imperador, como você preferir, com as suas atuações de 2000 a 2001, 2009 a 2010 e 2012. O Imperador sempre foi apontado como uma das principais promessas das categorias de base do Flamengo, ou seja, desde lá do início. Porém, quando chegou ao profissional, não foi devidamente aproveitado e logo deixou aí o clube. Ainda assim, regressou à Gávea, onde foi o herói da conquista do Brasileirão de 2009. Adriano, como realmente o seu apelido dizia, era um imperador aí no mundo do futebol, principalmente no futebol do Flamengo. E abrindo o top 10, na 10ª colocação fica Petkovic, com as suas atuações de 2000 a 2002 e 2009 a 2011. Pet, como também é conhecido, entrou para a história do Flamengo inicialmente pelo gol de falta que garantiu o título estadual de 2001 contra o Vasco. Após uma saída conturbada, o sérvio aceitou retornar como forma de quitar uma dívida que o clube tinha com ele, apesar de muita desconfiança. Ao contrário do que muitos acreditavam, ele se tornou peça fundamental do título nacional de 2009. Ou seja, o cara voltou para jogar no Flamengo apenas para quitar uma dívida e se tornou aí uma peça-chave e eficiente para que o Flamengo conquistasse mais um título. Realmente uma lenda. E na 9ª colocação fica Andrade, com as suas atuações entre 1979 a 1988. Um dos maiores campeões da história do Flamengo, Andrade participou de 4 conquistas de Brasileirões pelo rubro-negro, sendo em 1980, 82, 83 e 87. Além de também ter integrado o time campeão da Libertadores e do Mundial de Interclubes. Como se não bastasse, ainda foi um dos principais responsáveis pelo título brasileiro de 2009, quando assumiu um elenco desacreditado e o conduziu como treinador. Esse é simplesmente Andrade. E na 8ª colocação fica Adílio, com as suas atuações entre 1975 a 1987. Considerado um dos mais habilidosos jogadores de sua geração. Adílio brilhou nas conquistas das Copas Libertadores e do Mundial de Clubes ao lado de Zico, um grande jogador também, Andrade e Júnior, que estavam aí junto com essa fera. Realmente ele viveu uma era de ouro aí no Flamengo. E chegando aqui na 7ª colocação fica Leônidas da Silva, com as atuações entre 1936 e 1941, ou seja, bem antigo mesmo aí esse jogador.
Apontado como o melhor jogador da Copa de 1938, o Diamante Negro é considerado um dos primeiros grandes ídolos do futebol brasileiro pelo Flamengo. Conquistou o Carioca de 1939, ou seja, a primeira Copa foi lá na década de 30 e ele já estava lá atuando, então foi uma das primeiras referências para jogadores futuros, quem sabe até Pelé, né, que jogou bem mais à frente. E na sexta colocação fica Zizinho, com atuações de 1939 a 1950, ou seja, é um dos jogadores aí mais antigos também. Com Zizinho, o Flamengo ganhou seu primeiro tricampeonato estadual entre 1942, 43 e 44. Isso além do campeonato carioca de 39, ou seja, como o jogador anterior que a gente citou. Zizinho saiu do Flamengo com 329 jogos e 146 gols e é considerado o maior ídolo do clube até a aparição de Zico. Então, não dá pra criticar o cara, né? O cara é realmente gigante. E na quinta colocação fica também aí um dos jogadores mais atuais, assim como Bruno Henrique, é ele mesmo, Arrascaeta, com atuações de 2019 até agora atualmente. Um dos maiores estrangeiros do Flamengo em todos os tempos. Arrascaeta é, desde 2019 até hoje, sinônimo de classe, golaços, visão de jogo e muita raça em campo. Simplesmente uma das maiores contratações aí do Flamengo na era atual. E disso acho que ninguém pode discordar, né? E na quarta colocação fica Leandro, com as suas atuações de 1979 a 1990. O maior lateral direito da história do rubro-negro, né? De acordo com o site Gol. Leandro atuou no Flamengo durante toda a sua carreira profissional, onde conquistou os títulos da Copa Libertadores e Mundial, além dos brasileiros de 1980, 82, 83 e 87. Realmente é título que não acaba mais, né? Pro histórico dessa grande lenda chamada Leandro. E abrindo o top 3, nós temos Gabigol, que também faz parte da geração atual, com atuações começando em 2019 até agora atualmente. Herói dos títulos da Libertadores em 2019 e 2022 e maior artilheiro do Flamengo no século XXI, Gabigol é o principal ídolo de uma nova geração de torcedores rubro-negros, que viram o artilheiro ser decisivo pelo clube em toda a sua passagem. Com gols em 2 títulos de Libertadores, Gabigol entra no pódio aí dos maiores do Flamengo. Gabigol, ou seu nome real Gabriel Barbosa, é um dos nomes mais importantes e pesados em todos os tempos do Flamengo e um dos poucos jogadores a entrar nessa lista que são da geração atual. E na segunda colocação fica Júnior, com as suas atuações entre 1974 a 1984 e 1989 a 1993, uma carreira bem longa, hein? O grande parceiro de Zico nas maiores conquistas da história do Flamengo. Apesar de ser destro, se consagrou como lateral esquerdo na seleção brasileira de 1982, uma das melhores seleções que não conseguiu aí conquistar uma Copa do Mundo. Após uma passagem sem muito destaque na Itália, retornou ao clube carioca para ser o líder do time como meia. Ao longo da carreira, vestiu a camisa rubro-negra em 865 partidas, sendo o jogador que mais vezes representou o Flamengo. Então realmente ele merece essa posição e não poderia ficar de fora desta bela lista aí feita pela Google. E na primeira colocação fica aí o lendário Zico, e se você não concorda, tudo bem você deixar a sua lista aí nos comentários. Ele teve suas principais atuações do Flamengo entre 1971 a 1983 e 1985 a 1989. Chamado de Deus da Gávea, Zico é uma unanimidade entre os torcedores do Flamengo, maior responsável pelos títulos da Copa Libertadores e Mundial de Interclubes de 1981. Conquistou uma legião de fãs que o idolatram até os dias de hoje. Bom, realmente conquistar uma Copa Libertadores e principalmente um Mundial de Interclubes não é nada fácil, né? E ele foi o protagonista aí nessa empreitada enfrentada pelo Flamengo naquela época e o seu elenco aí da Era de Ouro. Realmente ele está aqui na primeira colocação,
com essa posição merecida. Bom, esses foram aí os 20 principais ídolos do Flamengo, e se você acha que faltou algum, comenta aí, beleza? Tamo junto, inscreva-se aqui no canal Mestre Rankings, valeu e um abraço pra vocês!